Então, muito boa noite a todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje. Para nós é um prazer imenso, inenarrável, a gente está dando início a essa série de webinários do nosso grupo de vertical de impacto. Acho que vários de vocês que já acompanham a Anjos do Brasil sabem que nós temos sido um dos pioneiros de trazer esse tema para redes de investidores anjos. E a gente vem fazendo isso ao longo do tempo, porque entendemos que investir como anjo é muito mais do que só esperar retorno financeiro. É claro que investidores anjos esperam, sim, que as startups deem muito certo, cresçam, retornem muito o capital, mas ninguém que é anjo no mundo, não só aqui no Brasil, investe só por conta disso. Todo anjo tem um outro intangível, alguma outra coisa que ele quer ter de retorno. Pode ser ajudar o país, ajudar as pessoas assim como ele foi ajudado, pode ser entender mais de inovação. Então, desde que a gente começou a entender o que era um negócio de impacto, a gente viu que esse era um assunto muito interessante para os investidores. E hoje, mais do que nunca, a gente está vendo aí todo esse mundo falando do impacto que qualquer empresa causa, seja positivo, seja negativo. Então, é um tema ainda mais atual para trazermos aqui para a Rede Anjos do Brasil. Esse é só o primeiro de uma sequência de 4 webinários que nós vamos ter ao longo de todo esse ano, para que a gente possa investir com conhecimento, investir com informação, entendendo, conseguindo navegar nesse mundo, agregar valor a tudo que a gente já sabe de como fazer investimento em startups, mas podendo colocar isso também e entender. Então, é um prazer enorme para a gente começar hoje com esse webinário. Mas isso não é só a única iniciativa que nós estamos trabalhando. A gente tem hoje na Anjos do Brasil um comitê formado por 8 pessoas que coordena todas as ações, porque a gente não quer só saber, a gente quer investir em startups, somos uma rede de investidores. Então, são 3 ações que andam durante todo o ano de forma coordenada. Essa dos webinários, para que a gente traga conhecimento. Um outro grupo que trabalha com uma série de parceiros, afinal, como nós vamos ver hoje, eu não vou adiantar nada disso, nós não estamos sozinhos nesse ecossistema, não estamos sozinhos falando de negócios de impacto. Então, estamos fazendo e reforçando as parcerias para que a gente possa gerar deal flow, para que a gente possa co-investir, para que a gente faça isso em sinergia com quem faz isso muito bem. E a terceira vertical que a gente vai atuar dentro disso, que é fundamental, é trazer boas startups. Então, dentro desse comitê, a gente vai ter uma preparação de deals, para que a gente possa trazer os projetos, não só de startups, mas de projetos de deals de investimento que estejam muito mais prontos para que a nossa rede possa investir. A gente quer, com isso, estimular cada um de vocês a colocar essa questão também ali, né? Olhar e saber quando que eu quero investir num negócio de impacto. Ou mesmo, se eu estou investindo num negócio que não se coloca como um negócio de impacto, qual é o impacto que esse negócio traz? Porque todos nós, pessoas e negócios, temos um impacto, sim, no mundo. Os temas de ESG estão aí que não nos deixam mentir. Mas, bom, vocês não vieram aqui para me ouvir falar, todos vocês me conhecem, eu sou a Maria Rita, estou falando o meu nome porque a gente vai gravar e isso vai para fora também, mas eu sou a Maria Rita Espina Bueno, sou diretora executiva da Anjos do Brasil. Mas hoje a gente começa com o primeiro, e aí eu tenho o maior prazer de receber aqui hoje o Diogo Quiteri. O Diogo atuou por 7 anos no Instituto Votorantim, com o planejamento e a gestão da atuação social das empresas do grupo. Trabalhou na agência Significa, com investimento social para clientes como Vale, Natura e Votorantim, e na TV Cultura, Fundação Padre Anchieta, na área de licenciamento de cultura e marcas. É formado em administração pública pela FGV, com especialização em sociopsicologia pela FESP. E ele trabalha no ICE, e hoje o Diogo está aqui para compartilhar com a gente uma visão do ecossistema, os desafios e oportunidades. Muito obrigada por estar com a gente, o palco é teu. Para todo mundo saber como vai funcionar hoje, o Diogo faz a apresentação, logo depois o Edmo Chagas, que é um investidor da nossa rede e membro do nosso comitê do Grupo de Vertical de Impacto, vai fazer um bate-papo com o Diogo e vai incluir as perguntas que vocês tiverem, que vocês podem fazer pelo chat, dentro dessa conversa, para que ela seja muito produtiva. E, pessoal, lembrando, esse é um assunto muito novo para muita gente. Então, não tem pergunta simples demais,
não tem pergunta tosca, tem pergunta sempre boa. Coloquem aí as suas dúvidas, que vocês vão ter uma série de especialistas hoje para ajudar vocês. Muito obrigada, Diogo, é com você. Obrigado, Maria Rita, pela introdução, super animada, uma super porta-voz parceira do ecossistema de impacto. Boa noite a todos, boa noite a todas. Como a Maria Rita mencionou, eu trabalho no ICE, Instituto de Cidadania Empresarial, e lá eu coordeno uma iniciativa chamada Aliança pelos Investimentos de Impacto, junto com o Carlos Roberto Excretas, parceiro de vocês. Então, eu vou liderar aqui uma fala, mas estou considerando que o Beto está correalizando comigo e, Beto, fique à vontade para me complementar, trazer outras histórias, outros dados, informações, porque o background do Beto no mercado financeiro tem nos dado um respaldo muito grande para continuar surfando nessa agenda. Tá? Bom, a Aliança é uma iniciativa criada em 2014 para fomentar o ecossistema de investimentos e negócios de impacto no Brasil, através de 3 frentes de trabalho. Uma primeira delas é produção de conhecimento. Então, nos últimos 6 anos, a gente já publicou mais de 20 publicações, né, sobre a temática, com os mais diferentes abordagens. A gente também atua através da articulação com atores estratégicos. A Aliança representa o Brasil no movimento global, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E a Aliança também tem um assento na política pública federal, que olha para a agenda de investimentos e negócios de impacto. E uma terceira frente de trabalho através de fomento de iniciativas inovadoras, né? É um ecossistema que ainda tem muito a crescer, estruturar, desenvolver. Então, a Aliança tem feito alguns grants, algumas prototipagens para ocupar alguns espaços dentro desse ecossistema que ainda precisam ser fomentados, né? Mas considerando que a nossa intenção é só fazer emergir algumas dessas soluções, mas garantir que tenham outras organizações do ecossistema que possam apresentar, cumprir este papel, né? Bom, o meu objetivo hoje na fala é, acho que, trazer 3 recados para vocês, né? O primeiro é mostrar uma fotografia de que o ecossistema ele tem uma história curta, mas ele está pulsante, né? Tem muitas pessoas e organizações refletindo, testando, experimentando os investimentos e negócios de impacto. O segundo ponto que eu gostaria de trazer para o nosso diálogo é justamente sobre a definição e o debate sobre o que é impacto positivo, né? Algumas ferramentas e algumas reflexões sobre o amadurecimento desta agenda nos últimos anos. E um terceiro é alguns caminhos possíveis para que vocês experimentem, se interessem cada vez mais pela possibilidade de investir com impacto positivo. Mas eu considero que o simples fato de vocês estarem aqui 7 da noite de uma segunda-feira já é um indicador de que vocês estão entusiasmados em conhecer, tatear e navegar nessa agenda de investimentos e negócios de impacto. Eu vou compartilhar minha tela, mas fiquem à vontade para me interromper, levantar a mão, abrir o microfone, tá? E aí a gente vai seguindo o nosso diálogo. Bom, para falar sobre o ecossistema de impacto brasileiro, a gente gosta de trazer algumas imagens que fazem um paralelo entre como esse ecossistema era 5 anos atrás e a fotografia que a gente teve final de 2020, começo de 2021. Tá? No primeiro lugar, sinalizar para vocês que esse é um movimento global e a gente tem diversos parceiros e porta-vozes globais que defendem cada vez mais forte que é um movimento sem volta, né? Começou muito forte lá em 2012, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, mas logo isso saiu do G7 e em 2015 já estava em todos os países do G20. Foi nesse momento que o Brasil foi internalizado dentro desse grupo chamado Global Steering Group for Impact Investment. Então, é um espaço onde a gente troca boas práticas, a gente tem tentado construir narrativas globais que ajudem a movimentar líderes públicos e privados para essa agenda. Tem algumas premiações, eventos anuais, então é um espaço muito interessante, onde a gente consegue enxergar o estado da arte desta agenda, mas o importante é que em 2021 já existem estruturas formais em mais de 35 países olhando para o desenvolvimento do ecossistema de impacto e tendo atuações correlacionadas, né, de uma certa forma, como a Aliança Brasileira existem alianças nesses 35 países com quem a gente tem trocado fortemente.
Uma segunda lente do ecossistema super importante é sobre, e aí já trazendo o Zoom 100% para o Brasil, diz respeito às organizações que apoiam o desenvolvimento de um pipeline maduro e estruturado de negócios de impacto, né? Lá em 2015, a gente contava em uma mão o número de aceleradoras que se posicionavam efetivamente como aceleradoras de negócios de impacto, que tinham ferramentas específicas para olhar para essas dimensões. E tinha um papel da academia ainda muito incipiente. E a gente chega em 2020, que a gente tem mapeado formalmente mais de 85 incubadoras aceleradoras, né, em todas as regiões do país, que tem programas de captação e apoio a empreendedores de impacto. Existe até uma publicação chamada Guia 2,5, não sei se vocês conhecem, mas recomendo fortemente, produzido pelo Quintessa, que ele ajuda até o empreendedor a navegar por todas essas iniciativas que hoje já tem disponível para apoiá-lo ao longo da sua jornada. Então, o empreendedor fala, ó, eu estou aqui em São Paulo, o meu negócio está em determinado estágio de maturidade, o tipo de apoio que eu estou buscando é esse, e aí o guia encaminha este empreendedor para uma das 54 iniciativas mapeadas, com programas recorrentes de aceleração. A gente tem visto também, o ICE tem um outro programa que trabalha junto com professores para levar essa temática para dentro da academia, e hoje já são mais de 130 professores em 22 estados, né? E uma outra coisa bacana são os eventos, né? Em 2020, a gente mapeou mais de 50 eventos que estavam abordando a temática de investimentos ou negócios de impacto no Brasil. Isso é super importante, porque vai gerando um awareness, vai gerando engajamento, interesse, e a gente consegue dar a devida dimensão sobre, né, múltiplos entendimentos e linguagens para a gente abordar e tratar investimentos e negócios de impacto, para não ficar uma agenda muito São Paulo, né? Eu acho que tem dimensões diferentes sobre o que é um negócio de impacto no contexto Amazônia, no contexto rural, né? No contexto da economia criativa, no contexto da alta tecnologia. Então, a gente precisa embarcar todas essas perspectivas para dentro desse ecossistema. Uma outra lente importante é sobre o engajamento do governo nesta pauta. Em alguns países o governo tem liderado o debate sobre, né, liderado o avanço do ecossistema de investimentos e negócios de impacto no Brasil, o desenvolvimento do ecossistema. No Brasil, desde 2017, o governo federal tem sido uma figura bastante participativa. Existe um decreto que instituiu a M-Impacto, a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, que é uma lei que coloca na mesa todos os temas nos quais o governo deve legislar por 10 anos, então até 2027 espera-se que o governo incida com alguma política pública que possa fomentar a jornada de investidores, empreendedores de impacto. E o que a gente tem acompanhado nos últimos anos é um desdobramento com estratégias, com políticas subnacionais, em âmbito principalmente estadual. E aí você já vai aproximando do território, onde você já tem políticas da área de crédito, da área do empreendedorismo, que podem se somar muito fortemente com a nossa agenda de impacto. Então, somos bastante entusiastas do engajamento do governo, por mais que exige uma resiliência aí, de a gente dar 2 passos para frente, 3 para trás, aí avança mais um pouquinho, aí a equipe sai, aí volta, mas está dando tudo certo. E acho que uma outra coisa muito bacana da chegada do governo são as experiências com o GovTech, que a gente tem acompanhado com muito entusiasmo, né? Vários modelos de negócios de impacto, a gente entende, ou tem soluções B2G, ou tem soluções que se complementam fortemente com políticas públicas. Então, ter gestores públicos sensíveis à agenda de inovação e impacto é chave para a gente conseguir destravar alguns setores. E aí a gente tem algumas experiências que a gente gosta de contar, menos do que gostaríamos, mas são bem interessantes, que direcionam um pouco, inspiram para o que poderia ser, né, essa agenda. Acho que a participação das grandes empresas para a gente tem sido super relevante, né? O quanto as grandes empresas têm sido capazes de internalizar os seus desafios sociais e ambientais como estratégia de inovação da sua operação.
Então, a Aliança lançou uma publicação de oportunidades para grandes empresas, como elas olham para a inovação aberta com impacto, e aqui a gente tem acompanhado alguns laboratórios de inovação, algumas práticas de empresas que são super interessantes. As empresas têm um know-how e uma vez que elas tragam os negócios de impacto para a sua cadeia de valores, também se apresenta como uma alavanca para todo o ecossistema de impacto, por isso temos acompanhado. Acho que aqui as duas lentes mais importantes, né? A primeira sobre o volume de capital, né? Que direcionado para impacto diretamente. Lá em 2015 a gente tinha 3 atores, 3 fundos de investimento que colocavam um selo falando eu sou um investidor de impacto, era a Vox Capital, a Move Investimentos e a Caeté Investimentos. E a gente chega em 2020 já com uma variedade bem maior de gestores, de produtos, né, com características muito diferentes de volume de ticket, de expectativas de impacto, né, de teses de impacto, que tem ajudado a acelerar bastante esse ecossistema. E a gente já começa a ver alguns atores que a gente poderia dizer que não nasceram de impacto, mas estão entrando na agenda de impacto muito significativo, né? A entrada do BTG, a experiência da Vinci, o evento que a XP fez e a distribuição que ela tem feito de produtos financeiros de impacto são grandes estímulos para essa agenda. A Aliança tem feito esses mapeamentos recorrentes, né? Tá aí uma publicação chamada Produtos Financeiros de Impacto Socioambiental, que em 2021 a gente pretende transformar numa plataforma online. A ideia é que seja uma vitrine que qualquer pessoa possa entrar e falar, olha, eu gosto da área de saúde, eu gosto da área de agricultura familiar, eu gosto da área de moradia, quero investir um ticket de 100, de 10, de 500 mil, para que essa vitrine possa direcioná-lo para alguns produtos que estejam efetivamente abertos, captando recurso, para que isso é uma forma da gente começar conversas, né? Porque às vezes a gente fala com diversos investidores e eles falam, poxa, super bom, não sou contra o que você está me dizendo, mas cadê as oportunidades concretas para eu alocar o meu capital? E aí a gente tem essa plataforma, esse produto para começar algumas dessas conversas. Falando sobre o volume desse recurso, lá em 2015 a gente tinha pouca informação organizada e em 2020 a gente já tem algumas rodadas de estudos que estão dimensionando o valor do investimento de impacto no mundo e no Brasil, né? Existe uma organização chamada DIN, que faz um estudo anual, que na última rodada de 2020 identificou 715 bilhões alocados, né, sob gestão em negócios de impacto. E no Brasil, a ANDI lançou este estudo no final de 2020 e identificou 785 milhões de reais em impacto, que é um valor o dobro da última pesquisa de 2015. Nessa pesquisa de 2020, identificou 34 investidores, sendo 23 deles locais, né? E o Beto sempre nos lembra que esse montante ainda é muito aquém, né? Abocanha uma parte muito pouco significativa do tamanho da indústria de fundos mútuos do Brasil. Então, tem muito potencial de crescimento na medida em que a gente consegue introjetar critérios, lentes, teses de impacto em mais investidores ditos tradicionais. A Aliança tem lançado recomendações, né? Acho que eu falei que a gente lança estudos recorrentemente, esse é o nosso principal estudo. Lá em 2015, fizemos um grande raio-x do ecossistema de impacto e então lançamos um conjunto de 15 recomendações para avançar, né? Quais eram os pontos de intervenção que valeria a pena a gente trabalhar para amadurecer o ecossistema até 2020. E aí finalizamos esse ciclo com uma publicação trazendo o histórico entre 2015 e 2020. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer alguns legados do ecossistema ou algumas iniciativas inovadoras, sugiro esta publicação. E no final de 2020, lançamos um novo estudo, olhando para o ciclo 2020 e 2025, entendendo quais deveriam ser essas outras recomendações para esse período. E aqui a gente chegou a 9 recomendações, não vou entrar
no mérito de todas elas, mas tem uma que é muito especial para este grupo especificamente, que é a recomendação 4, que olha para portfólios de impacto, né? Para a gente tentar pensar em estratégias, formações, experiências concretas que permitam que investidores possam experimentar cada vez mais, investir com impacto, né? E que isso possa ser um movimento, influenciar e ser influenciado, né? Ser uma causa e efeito do próprio aumento do número de produtos financeiros que estão incorporando impacto, que vão se transformar em oportunidades concretas para esses portfólios. E aí a outra lente que eu acho que é importante também para esse grupo diz respeito diretamente aos negócios de impacto, né? A gente sempre recebe essa pergunta, mas existem negócios para investir em impacto? E aí a gente tenta de forma entusiasmada, defender que sim, existe, né? Então, lá em 2015, quando a nomenclatura de negócios de impacto se tornou mais pop, assim, né? Não quer dizer que não existiam negócios de impacto antes de 2015, porque sempre existiram negócios que resolveram problemas sociais e ambientais, mas em 2015, quando essa nomenclatura começou a ser mais cunhada, a gente não tinha um senso, né? A gente navegava um pouco no escuro para tentar entender que negócios eram esses, que características eles tinham, né? E aí, em 2020, a gente já chega com esse principal instrumento, que é o mapa de negócios de impacto, realizado por uma consultoria muito interessante chamada Pipe Social. A primeira edição do mapa foi 2016, aí teve uma 2018 e depois uma outra 2020, né? Não chega a ser um censo dos negócios de impacto, né? A ideia não é esgotar, não dá para... O terceiro mapa identificou 1.300 negócios, se eu não me engano. 1.200 negócios, mas não quer dizer que só existam 1.200 negócios no Brasil, tá? Por favor, mas são informações organizadas sobre 1.200 negócios, o que já permite uma série de aprendizados, inferências e repertório para organizar e dinamizar o próprio ecossistema de impacto, né? O Sebrae teve uma experiência de mapear e reconhecer negócios de impacto. Uma organização chamada Conexus fez um estudo parecido com negócios comunitários sustentáveis, que se aproxima muito da nossa nomenclatura. E acho que uma outra evidência de que existem negócios de impacto é que essa organização chamada Pipe Social, eles têm uma plataforma, né, que atualmente deve ter em torno de 5.000 negócios cadastrados, mas ao longo dos últimos 4 anos, eles fizeram chamadas para negócios, né? Então, assim, em parceria com investidores, eles falaram, vamos fazer uma chamada para bons negócios para o clima, vamos fazer uma chamada para moda sustentável, ou para negócios da longevidade. Então, ao todo foram 30 chamadas, né, ao longo dos últimos 4 anos, e nenhuma dessas chamadas recebeu menos de 100 negócios cadastrados, né? Algumas delas receberam até 900 negócios cadastrados. Então, isso nos leva a crer que, quando convocados, né, esses negócios aparecem, né? Então, você tendo uma tese de impacto, falando, poxa, eu estou procurando negócios que resolvam um determinado problema, esses negócios existem. Então, é um desafio de organização desse repertório, de convocação, porque a gente acredita muito nesses negócios. No mapa da Pipe, tem 3 características desses negócios que eu quis trazer, porque eu acho que conversa muito com a tese do investidor anjo, como a Maria Rita estava trazendo na fala de abertura dela, né? Então, foram analisados 1.272 negócios, achei aqui a fonte no slide, me salvei dessa. Em relação à fase, né, da jornada dos negócios, 2/3 deles estão nessas fases que eu entendo que são as fases de grande interesse do investidor anjo, né? Entre piloto e tração. 40% desses negócios estão buscando recursos financeiros, estão captando, e 50% deles estão buscando um ticket de até 500 mil reais, que eu acho super bacana, e acho que um número considerável deles estão ali buscando dívida conversível ou equity, né? Então, não é que a gente está falando só em negócios super maduros, já com escala, mas eles estão num estágio bastante favorável para receber ali um smart money, né? E tem
um gráfico que eu acho super bacana, que é dos pedidos de ajuda, que é claro que dinheiro vai aparecer em primeiro lugar sempre, mas está muito claro aqui pedidos de apoio para mentoria, pedidos de apoio para networking, organizar os processos de gestão, e aí eu vejo o investidor anjo tendo um repertório, né, um capital relacional e técnico para oferecer para esses negócios de impacto, para levá-los para outro estágio. Então, muito bem-vindo o interesse, né, e a participação de investidores anjos nessa agenda. Bom, queria falar um pouquinho para vocês sobre a dimensão de impacto, né? Uma vez eu falei com a Maria Rita e ela me falou o seguinte, que no final do dia, impacto é aquilo que o empreendedor e o investidor definirem juntos. E eu nunca consegui contrariá-la do que ela está falando, do que ela disse. Eu acho que é uma pontuação muito, muito interessante. Mas a gente tem cada vez mais elevado a régua para garantir que a gente não esteja falando de impacto dos negócios na perspectiva de geração de trabalho e renda, ou pagamento de imposto, porque eu acho que tem uma outra fala que eu acho muito interessante, que é, no final do dia, acho que 99% dos negócios, se eles pudessem, eles contratariam menos pessoas ou pagariam menos impostos. Então, isso não dá para justificar a existência deles usando essas duas variáveis. Mas a gente tem entendido que os negócios de impacto, os próprios empreendedores têm internalizado cada vez mais essa agenda, né? Como eu falei, o mapeamento da Pipe já ocorreu em 3 ciclos, e no primeiro ciclo a gente tinha 1/4 dos empreendedores que diziam que eles não achavam importante mapear ou acompanhar impacto. E aí, nas análises qualitativas, o que aparecia era o seguinte: o empreendedor que tinha uma solução de educação, ele falava, poxa, mas eu já sou de educação, por que eu preciso me provar? Né? Ou eu já estou trabalhando com população C e D, por que eu preciso mostrar o meu impacto? Né? Por que eu preciso contar essa história? E é justamente para a gente conseguir dar um salto de sair de uma intencionalidade e entrar numa agenda de efetividade, para que a gente consiga permitir que os investidores e todos os parceiros desses negócios, desses empreendimentos, eles possam poder escolher atuar com aqueles negócios que tenham já um grau de maturidade, que consigam transformar a sua intenção de gerar impacto num compromisso efetivo em se posicionar como um negócio de impacto e acompanhar esses negócios de impacto. Acompanhar, o seu impacto, a transformação social, ambiental que ele tem promovido. Então, aqui à direita tem algumas ferramentas, algumas formas com que os empreendedores têm usado para explicitar o seu impacto, seja a comunicação interna, mudando o seu estatuto, tendo ali, deixando clara a sua missão e visão sobre isso. Mas, do lado direito, tem uma oportunidade grande, porque quase metade desses empreendedores ainda não definiram como eles vão contar a sua história de impacto. Eles não têm 2, 3 indicadores que eles acham que podem ajudá-lo a transmitir, né, a acompanhar a transformação que eles estão gerando. E isso implica que, se eles não definiram nem os indicadores, eles não têm um sistema de gestão de dados internas, não tem uma cultura de monitoramento interno. Então, a gente saiu de 4 anos atrás, onde os empreendedores não achavam que era importante, hoje em dia eles acham que é importante, mas ainda, muitos deles ainda têm dificuldades de ter uma ferramenta mais robusta para contar a sua jornada de impacto. E aí, nessa perspectiva, tem uma ferramenta que o ICE desenvolveu com diversos parceiros, né? Uma organização chamada SenseLab e outra chamada Move Social, que é uma ferramenta chamada Modelo C, que ela combina o Canvas, que é essa parte da imagem aqui que está em roxo à esquerda, com a teoria de mudança, que se desdobra entre qual é o problema que esse empreendimento se propõe a resolver, qual é o público que ele vai atender e como isso, de fato, pode ser acompanhado como uma transformação efetiva. No momento que essa ferramenta combina o fluxo do negócio com a teoria de mudança, você obriga o empreendedor a entender se o modelo de negócio deles, se o sucesso do modelo de negócio dele vai ser também um catalisador de impacto socioambiental positivo. Então,
é uma questão assim, se o modelo C estiver super bem preenchido, discutido e validado com os parceiros, quanto mais lucro, né, quanto mais financeiramente sustentável esse empreendimento for, mais impacto socioambiental ele vai gerar. E quanto mais impacto socioambiental ele gerar, isso quer dizer que ele está comercializando mais de produtos e serviços dentro da sua solução. Então, sugiro muito que vocês usem esse modelo, até quando vocês forem olhar para potenciais empreendimentos para serem investidos, porque a gente tem recebido feedbacks muito positivos, tanto de incubadoras e aceleradoras que têm usado, até empreendedores que têm se organizado o seu modelo mental dentro dessa ferramenta. Na perspectiva de investidores, eu gosto muito desse estudo realizado também pela Pipe Social, vocês podem ver que nós somos fãs dessa organização, também financiados pela Aliança, onde eles tentaram entender, eles entrevistaram cerca de 15 investidores de impacto e cerca de 10, 15 empreendedores, para tentar entender, poxa, quando vocês receberam, quando vocês vão investir em negócios, ou quando vocês foram sendo selecionados para receber um investimento, quais eram as características que os investidores estavam olhando, né? E aí eles dividiram em 3 grandes blocos, que era uma dimensão olhando para empreendedores e equipe, outra para o negócio e outra para o impacto, e aí deram nota de 1 a 3 sobre o grau de importância de cada uma dessas dimensões, e o que fica claro de saída é um negócio de impacto? Sim, mas antes de tudo é um negócio. Então, espera-se que esse empreendedor conheça sobre o universo do negócio, conheça sobre o seu negócio, entenda sobre gestão, sabe? Consiga conversar com qualidade com os investidores, até numa linguagem de business, assim. A gente ouviu muito isso dos investidores falando, olha, a gente recebe empreendedores com grande brilho nos olhos, querendo fazer transformações super boas, mas eles não chegam a ter modelos de negócios robustos e nem que a gente enxergou que poderiam ser robustos, porque é uma experiência de impacto, uma experiência de negócio muito frágil, né? E aí, quando a gente vai para o âmbito do impacto, o mais importante o empreendimento está olhando para um problema relevante, né? Então, ele conseguiu fazer um recorte dentro de saúde, encontrou um nicho onde ele vai conseguir aportar uma solução relevante. E esse empreendedor, ele tem esse propósito bastante internalizado. Vou correr aqui que eu acho que eu estou já devagar demais. Tem uma metodologia que eu acho super interessante para quem está começando a navegar em impacto, que se chama The Metrics Café, onde a gente confronta o investidor para perguntar para ele quais indicadores de impacto você gostaria de acompanhar e quem vai definir esses indicadores, né? Porque às vezes você tem alguns formatos onde o investidor, por ter um portfólio de negócios, ele vai padronizar alguns indicadores. Então, olha, eu vou olhar para esse índice de educação, esse índice de saúde, esse índice de renda familiar que eu vou gerar, porque isso ajuda o investidor a ter graus de comparabilidade entre os seus negócios, né? Mas você tem formatos mais customizados, onde você abre para o empreendedor dizer por quais indicadores ele gostaria de ser acompanhado, né? Às vezes o investidor dá um menu de indicadores e o empreendedor escolhe 2 ou 3, ou às vezes aí no Bring Your Own Lunch, o empreendedor pauta o investidor falando, olha, eu conheço mais de moradia do que você, vamos embarcar acompanhando esses 3 ou 4 indicadores? E isso tem sido muito ter essa conversa tem aberto muito a cabeça dos investidores, para aprender com a jornada dos empreendedores também. E a última indicação que eu queria dar de sugestão de referência foi esse benchmarking sobre gestão de impacto que o Beto e o Eduardo do ICE acabaram de concluir. Então, eles entrevistaram 9 investidores de impacto, olhando para 8 parâmetros de como eles faziam essa gestão de impacto. Então, trouxe aqui 3 deles de forma ilustrativa, né? Que ferramentas de mercado você tem usado para fazer a gestão? Eu uso a teoria de mudança, eu uso o modelo C, eu uso o Impact Managed Project, eu uso o IRIS, o Beam Impact Assessment, etc. Se o investidor usa alguma ferramenta de comparabilidade que ele consegue olhar para 2 empreendimentos de educação do portfólio dele, consegue entender qual está performando mais do que outro, e se
ele já está no estágio de fazer avaliação de impacto com resultados de médio e longo prazo, aí avaliações mais robustas, às vezes com grupo controle, né, para de fato entender qual é a intervenção que está gerando determinada mudança. E aqui acho que eu deixo 3 insights desse estudo, Beto, se quiser me complementar depois pode trazer, mas é que eu acho que tem esse aspecto de quanto mais madura e tracionada a empresa, né, e quanto mais não basta só a empresa estar madura e tracionada, ela tem que também estar comprometida com a sua tese de impacto, porque aí uma questão vai retroalimentando a outra, para que não aconteça casos em que, na medida em que o empreendimento vai crescendo, ele vai se perdendo da sua teoria de mudança. Eu acho um outro ponto é que a gente não tem essas ferramentas de comparabilidade efetiva para os negócios, né? Acho que isso é uma fragilidade do campo, e participação mais ativa na gestão e governança da empresa pode alterar a profundidade sistemática de gestão de impacto das investidas. É isso, os empreendedores precisam ser chacoalhados, incentivados a olhar para impacto. E aí, aqui eu trouxe uma imagem que sistematiza tudo isso, para vocês conhecerem depois. E 3 últimos recados sobre impacto. No âmbito das startups, a gente ainda está tentando chegar numa metodologia mais simples para ajudar o empreendedor, que já tem que fazer muita coisa no seu dia a dia, a definir o que é impacto para ele e pensar no sistema de coleta de dados. No âmbito das corporações, a gente tem discutido como é que os relatórios hoje que mensuram impacto, SASB, GRI, PRI, têm abordado impacto socioambiental positivo, é uma discussão super importante. E numa perspectiva de nova economia, o movimento global tem tentado monetizar o impacto positivo para que isso possa ser para que junto com o balanço financeiro também seja apresentado um balanço de impacto dos negócios. E aí, o último ponto para vocês embarcarem, acho que eu falei demais, desculpa, para oportunidades concretas para atuar na agenda de impacto. Em primeiro lugar, ampliar suas referências. O que vocês estão fazendo nesse conjunto de webinar é um caminho. Tem uma publicação sobre famílias investidoras. Conheçam a história do Charlie Kleisner, que migrou 100% do portfólio dele para a agenda de impacto. Um segundo, olhem para o portfólio atual de vocês. Provavelmente que vocês já têm um negócio de impacto no seu portfólio, né? Tentem fazer esse exercício, trazer a lente de impacto para os portfólios atuais, participem dessas oportunidades de investimento como que a Anjos está oferecendo. E o último ponto, por favor, verbalizem os desconfortos, dilemas e dúvidas, porque esse é o conteúdo que a Aliança gostaria de ouvir para que a gente possa ir atrás de novas referências, novas prototipações que ajudem a gente a chegar em conteúdos que vão desconstruir e quebrar um pouco das resistências que vocês teriam para embarcar nessa agenda. Desculpa, nem respirei, foi mal. Imagina. Boa noite, aqui é o Edmo. Obrigado, Diogo, em nome da Anjos do Brasil, pela sua apresentação. E acho que, começando o nosso bate-papo aqui, eu queria conversar contigo sobre uma questão que você comentou aí, o que é impacto, né? Então, nós temos primeiro, acho que uma definição do que é o mercado de impacto, e se esse mercado tem potencial. Uma outra é a jornada, né, que tem muito a ver com o ponto que você comentou, que é o modelo de negócio, se ele se encaixa, se ele tem como explorar aquele mercado. E eu acho que o terceiro ponto, que é muito importante, que eu acho que é o final da história do investimento de impacto, que é a possibilidade de medição. Então, queria que você, só antes, a gente desse um passo antes, só para esclarecer, o que você diria que é investimento de impacto? Como você classifica um negócio como sendo um negócio de impacto? Ah, legal. Eu não passei por essa parte tá. anteriormente, mas o negócio de impacto é um negócio que tem uma intenção formal e formalizada, né, pública, de resolver um problema social e ambiental através de uma lógica de mercado, né, comercializando produtos e serviços para atingir essas transformações e que ele tenha 2, 3, alguns indicadores que ajudam ele a contar a sua história de transformação. E o que a gente chama de impacto é, de fato, essa transformação socioambiental efetiva, né? Eu tenho acompanhado diversas dessas discussões e tem gente e aí tem parâmetros de impacto diferentes. Tem gente que olha para impacto numa perspectiva do tempo, né? Impacto é uma transformação que se sustenta num período de médio e longo prazo. Tem gente que olha para impacto numa perspectiva de escala, né? Impacto é uma coisa que acontece para além de um bairro, para além de um conjunto de 10 pessoas, é o que você consegue transformar numa realidade de um município ou uma escala maior.
Tem gente que considera impacto aquilo que você é direcionado para a sua governança, aquilo que você gera diretamente através da sua intervenção. Então, isso dá uma conversa filosófica, cada investidor vai poder assumir o seu entendimento sobre o que ele entende sobre impacto, né? O que para ele é mais relevante, mas tem aí algumas possibilidades já dadas. Muito bom. Eu acho que, assim, tem essa questão que foi o ponto que você resumiu do que a Maria Rita disse, né, que impacto é aquilo que o investidor e o empreendedor decidem que eles querem fazer. Acho que esse é um ponto interessante, mas dá, claro, para salientar 2 pontos, né? Temos o impacto de nível social e o impacto de nível ambiental, principalmente. E aí, queria te fazer também uma pergunta só de definição em relação ao que a gente vai explorar. Como é que você acha que agendas de negócio de impacto se casam com agendas ESG, que hoje estão tão em moda e que têm alguns pontos em comum, principalmente para empresas grandes? Olha, Edmo, na minha opinião, e aí a gente ainda está construindo esse consenso e tentando ser bastante receptivo para a agenda de ESG, para a gente não achar que existe concorrência, né? Para mim, o ESG é uma régua no qual todos os empreendimentos deveriam se avaliar, tá? E o impacto é o objetivo final deste empreendimento. Então, é a sua finalidade, para que ele foi criado no final do dia. Se ele consegue contar a sua história de sucesso através do seu legado de transformação social e ambiental. Então, eu acho que todo negócio de impacto também deveria cuidar dos seus critérios ESG, para que ele, né, não é só porque ele é um negócio social super bacana na área de moradia que ele pode ter práticas de RH ou práticas ambientais totalmente descuidadas. E eu acho que todo empreendimento que já está olhando para a régua ESG, até as grandes corporações, podem olhar para a agenda de impacto como uma possibilidade futura de se posicionar, né, repensar o futuro com essa agenda de impacto, né? Então, o que será que ele tem que fazer na sua transformação dos produtos e serviços que ele opera, na lógica que ele toma decisões, para que, de fato, ele possa ser um negócio de impacto no futuro. Respondi? Carlos, gostaria... Posso dar um pitaco, Edmur? Então, Sim, claro. assim, são 2 agendas que elas se coordenam, né? Então, mas basicamente a grande diferença é, puxa, a Natura é um negócio super bacana, acho que é uma das empresas de adoção de critérios ESG na sua forma de atuação, uma das top do mundo, só que ela é uma empresa que vende cosmético, ela não é um negócio, não existe para solucionar um problema social e ambiental. Essa é a grande diferença. O negócio de impacto, ele nasce ali, ou se descobre como uma solução para alguma questão social e ambiental. Essa é a primeira diferença. E a agenda ESG, eu brinco, né, que, na verdade, ela é uma agenda GES, né? Porque governança geralmente é um dos tópicos principais de uma agenda ESG para uma empresa, ele fala muito disso. Em segundo lugar, ele fala muito de E, porque o E está muito alinhado com o negócio, porque, afinal, eficiência energética, quantas alternativas de energia vão colaborar para o planeta, sim, mas também eles colaboram para os economics, né, da empresa. Então, já o S, né, ele é um pouco negligenciado, porque ele demanda dinheiro. Então, a Ambev ela pode adotar o estado da arte de um padrão ambiental, e com isso ela vai provavelmente até economizar dinheiro. Se ela quiser atuar de forma mais contundente no S, ela tem que botar dinheiro na mesa, porque não é o core business dela. Então, esta é a grande diferença. Então, eu acho que é super saudável esse debate, né? Que no nosso tempo, né, quando a gente estava no mercado, ninguém falava nisso, né? Era um não issue, né? Um não assunto, né? E hoje é um assunto. E o assunto, e é legal porque ele traz a história do impacto como um ingrediente fundamental na tomada de decisão. Então, quando você, alguém vai comprar uma ação ou uma startup, a gente vai começar a pensar, puxa, mas legal, mas puxa, o que sei lá, a Randon, ou sei lá, quem está fazendo em relação à agenda ambiental e social? O ESG ele traz o impacto para o centro do debate, e ele começa a compor uma equação que era uma equação de duas pernas só, retorno e risco.
e agora você começa a ter a equação de impacto, a perna de impacto compondo uma equação que a gente brinca, né, que é homenagem à trois, né, são três elementos que vão compor a tua decisão para comprar um ativo financeiro, ou de fato comprar uma participação em empresa ou dar uma dívida para uma empresa. Ótimo. Então, acho que nós temos aqui uma definição do que é impacto, como essa agenda de impacto e negócios de impacto se casam com a agenda ESG das empresas de uma forma geral e critérios para mensuração, porque eu acho que determinadas ações sempre vão gerar um impacto e formas de medir isso vai unificar determinadas ações. Agora, falando um pouco para nós, investidores, para essa questão do investimento anjo, da possibilidade de novos negócios com agenda de impacto, Diogo, o que você vê hoje em dia? Você mostrou que houve uma grande evolução lá entre 2015 e 2020. O que você vê hoje em dia como grandes desafios para um investidor que está olhando para negócios de impacto? É achar esses negócios de impacto, é entender se realmente há mercado para eles, é entender que o empreendedor consegue criar esse produto vendável? O que você vê como os desafios dentro desse universo do ecossistema todo que você comentou, que se montou desde então? Acho que tem algumas hipóteses aqui. Uma que eu considero relevante, acho que é o investidor estar aberto para olhar para essas duas dimensões, né? Olhar para o modelo de negócio, para o quão rentável, escalável, né? O quanto existe de mercado para isso, mas também estar aberto para essa discussão sobre ter um compromisso efetivo de gerar impacto, né? Porque às vezes você começa uma jornada com o empreendedor e você descobre que o mercado poxa, o mercado nem era tão bom assim, mas a gente está pegado ao produto, vamos migrar para o mercado AB, e aí a gente segue no mesmo produto, aí você fala, poxa, mas aí você desconfigurou um pouco a intenção, a objetividade de gerar impacto, né? Então, você ter o empreendedor e o investidor sintonizados, né, nesse desafio de se comprometer com o impacto e falar, poxa, não vamos abrir mão, vamos então repensar um pouco a solução, vamos tentar pensar em modelos de receita, onde a gente tenta inovar entre beneficiário e clientes, vamos tentar cruzar essas características. Eu acho que a gente tem poucos investidores que estão dedicando essa energia, e a gente sabe que achar um bom empreendimento escalável já é difícil. Aí vem aqui um pessoal trazendo uma lente nova, falar, além disso, vocês precisam olhar para, além de risco e retorno, olhem para impacto que isso vai gerar e se apeguem a isso, sentem com esse empreendedor, né? Tentem entender o modelo de negócio dele. E aí tem uma coisa, quando você vai para uma agenda de causas, assim, né? Você começa a abrir um universo muito grande, porque esse é um empreendimento que está na área de fintech, está na área de edutech, govtech. Você tem outras dimensões muito. O empreendedor tem que conhecer um pouco da política pública da área que ele está atuando para saber se ele vai ser atravessado por isso ou não. Ele tem que o investidor tem que saber se ele quer um empreendedor que seja um ativista dessa temática e vai dedicar tempo para isso ou não. Então, tem algumas variáveis que são novas aí, que eu acho que dá uma complexificada neste casamento. Você tocou num ponto interessante, porque, como você fala de negócio, né, e da possibilidade de pivotar dentro desse negócio, acho que tem um conceito fundamental, porque a gente tem vários níveis de negócios de impacto. E eu acho que qualquer negócio de impacto, teoricamente, pode ter seu impacto social e ser um negócio que gere renda, né, que gere receita e lucro. Você pode comentar um pouco como você vê essa dinâmica dos níveis de negócios de impacto e como isso é importante para o investidor? Você diz negócios que estão mais como negócios ou mais como... Não entendi. O que eles estão mais sempre com drive de mercado ou com drive de impacto, é isso? É isso. Porque, assim, gerar impacto você pode ter. Vamos dizer, impacto número 1 é melhorar o nível educacional da população de baixa renda, né? Isso pode ser feito com política pública, isso pode ser feito com dinheiro a fundo perdido através de doação, mas isso também pode ser feito através de ferramentas de mercado no qual o empreendedor consiga criar um mecanismo que se perpetue e gere resultado, né? E eu acho que a gente está falando de fazer impacto, mas tem uma diferença entre o mecanismo que você usa para chegar nesse impacto, né? Nesse resultado do impacto. Eu acho que a gente está entrando numa seara aqui que
a Aliança fez um trabalho para chegar nessas 9 recomendações, onde a gente criou uma imagem do ecossistema de impacto, né, contando a jornada do empreendedor e depois a jornada do investidor e como elas se conversavam diretamente, não adiantava a gente fomentar uma sem olhar para a outra, e a gente foi olhar para as barreiras desse ecossistema, a gente chegou em 65 barreiras. E algumas delas estavam muito, não sei se eu vou te responder exatamente o que você está perguntando, mas elas olhavam para desafios culturais dessa agenda, sabe? Então era assim, poxa, mas eu estou fazendo alguma coisa que eu estou substituindo o papel do Estado? Eu estou fazendo alguma coisa que eu estou olhando para um mercado que eu não para quem eu não deveria cobrar e pensar em monetizar um produto e um serviço? Então tinha essa orquestração entre o que é política pública, o que é do terceiro setor, o que é uma oportunidade de mercado a partir de um desafio social e ambiental, é bastante inovadora, complexa e exige uma mudança de modelo mental do empreendedor e também do investidor, né? Então, quando a gente gostaria muito que o ecossistema se amadurecesse cada vez mais para poder justamente tentar fazer esse desenho de lacunas, né? A Aliança acabou de apoiar um estudo chamado Onda Verde, de uma organização chamada Climate Ventures, onde esse estudo mapeou oportunidades para empreender em acho que eram 5 verticais ambientais. O que existe de desafio na área de floresta, na área de energia, na área de, sei lá, não vou me lembrar agora, que hoje demandam, existem espaço para que modelos de negócio ocupem esses, né, apresentem soluções para esses desafios. Isso, eu acho que isso pode ser muito entusiasmante para um empreendedor que está tentando olhar para o que ele pode fazer por uma causa que ele gosta dentro da área ambiental, para ele falar, poxa, aqui tem uma oportunidade de mercado, aqui tem, né, o caminho dele está um pouco melhor desenhado, né, para ele entender como ele vai se somar com outras coisas que já existem, de políticas públicas e do próprio terceiro setor. Respondi? Não, respondeu. Acho que você tocou num ponto muito importante, que eu diria assim, era o cerne da minha pergunta, que é esse das barreiras culturais, né? Ou seja, quando você começa a falar, quero gerar impacto, é muito importante você entender o modelo de negócio que você tem. Isso tem a ver com o que você está fazendo e como essa coisa se casa com tudo que tem dentro desse ecossistema, né? Que inclui outras questões, como você disse, políticas públicas. Eu acho que isso é uma questão interessante. E falando um pouco de governo, né, acho que você mencionou que o governo tem lá o N-Impacto, o decreto que cria algumas alternativas. O que mais você vê como propostas que podem circular dentro do âmbito governamental, como incentivos de impostos e etc., que possam ajudar o investimento no setor de impacto? Olha, a discussão de imposto sempre aparece, mas a gente acha que para os próximos 10 anos não vai ter clima político para trazer essa agenda. Então, existe uma discussão correndo no âmbito federal para que se crie uma qualificação para os negócios de impacto, até para que você tenha um contorno desse objeto, negócios de impacto, para o qual políticas públicas podem ser desenhadas para, e quem sabe, e eu não sei se o Beto é mais otimista, mas depois de 10 anos, a gente consiga pensar em algum benefício fiscal para este objeto negócios de impacto. Mas, fora isso, existem já diversas dimensões que o governo pode fazer, né? E aí tem, acho que numa dimensão de extravar capital, o governo pode, desde estimular dentro da sua estrutura, né, dos bancos de desenvolvimento, da agência de desenvolvimento, que elas internalizem critérios de impacto na hora que um BNDES vai alocar um recurso ou fazer uma chamada de fundos. Eu acho isso super importante para movimentar o ecossistema de impacto. Eu acho que tem uma outra dimensão de que o governo tem uma estrutura grande e robusta para olhar para negócios, né? Então, o governo tem, né, tem diversas incubadoras e aceleradoras ligadas a ele, você tem todo o SEBRAE, você tem políticas públicas ligadas à tecnologia 4.0. Então, como é que a gente consegue ter uma agenda que é 100% de impacto, mas tão importante quanto isso é como é que a gente consegue introjetar impacto em todas as outras políticas públicas que já existem, né? Então, a política pública de microcrédito, poxa, vamos entender como que a agenda de impacto se nisso, né? Seja monitorar esse resultado, este impacto. Você tem a agenda de fomento ao empreendedorismo, né? Vamos falar sobre empreendedorismo de impacto, pautar
isso com desafios socioambientais reais e graves. Então, eu acho que tem para além da dimensão legal, que é pensar no objeto de negócio de impacto e incentivos fiscais, eu acho que essa coisa de destravar capitais via leis de incentivo à tecnologia, né, via programas chamados do BNDES, microcrédito do Banco do Povo, como é que a gente consegue trazer impacto no DNA, né, verbalizado pelo governo, e essa coisa de apoiar a jornada do empreendedor, né? A infraestrutura pública também pode colaborar com isso. E você tem visto isso com olhos positivos? Você acha que a coisa está evoluindo bem? Você acha que um esforço maior é necessário para que a gente tenha mais resultado? Olha, Edmo, vou me permitir ser mais otimista aqui segunda-feira à noite. Eu acho que esse movimento de tirar a discussão do âmbito Brasília e levar a discussão para o âmbito dos estados vai ser muito rico, porque eu acho que essas políticas se concretizam no âmbito do estado, e aí a gente consegue pensar um ecossistema local de impacto. Porque o mais importante para pensar um pipeline é pensar que o empreendedor precisa ser assistido com recursos técnicos, financeiros e relacionais ao longo de toda a sua jornada, né? O investidor anjo vai entrar em uma etapa com um tipo de recurso, mas a gente precisa que a universidade pública comece a fomentar essa agenda para estimular que o estudante saia querendo empreender com impacto. Então, precisa ter precisam ter hackathons dentro do Sebrae, depois precisa ter, né, um capital semente. Então, assim, se a gente conseguir levar essas políticas para o âmbito estadual, a gente consegue pensar num ecossistema local de impacto que vai... e aí a gente consegue cercar né, essa jornada com todos os recursos públicos e privados que a gente conseguir. Bom que a visão é positiva. E ainda comentando um pouco da jornada do investidor, né, numa slide da sua apresentação, você colocou lá necessidades e carências dos empreendedores, você falou de dinheiro, mas a segunda carência era a mentoria, ou seja, existe essa necessidade de poder trocar ideias, né, receber conselhos, etc., ser mentorado. O que você acha que são as iniciativas mais importantes com relação a esse ponto de buscar ajuda, conhecimento para desenvolver um negócio ou um modelo de negócio? Olha, Edmo, acho que a gente tem vários perfis de empreendedores de impacto, né? Eu vou resumir aqui, em dois, né, grandes. Você tem aquele que ele é um empreendedor social, que ele tem a causa no seu DNA, mas ele conhece muito pouco de negócio, então ele precisa de um banho né, de ferramentas de gestão, ele precisa aprender a fazer balanço financeiro, ele precisa, né, ganhar uma robustez no negócio, porque ele ouviu falar muito pouco sobre isso, mas ele conhece muito sobre o problema, ele conhece das políticas públicas, ele sabe aonde ele quer incidir, etc. E você tem um outro perfil, que é um perfil de alguém que conhece muito de negócio e está tentando empreender com impacto, mas poucas vezes foi até a ponta, prototipou, testou, sabe? Obviamente que eu estou generalizando, né? E aí esse cara precisa ser incentivado a falar, vai aprender sobre moradia olhando para ver como que na periferia se faz reforma de baixa renda, para que você, de fato, crie uma solução que faça sentido para esse empreendedor. Então, eu acho que tem esses dois extremos, que é ou olhar mais para o problema ou olhar mais para o negócio, para modelos de negócio, gestão, que eu acho super importante, e tem uma outra que, para mim, é constante dos dois, que é uma dimensão de tecnologia, né? De uma forma geral, os empreendedores que a gente tem mapeado de impacto utilizam muito pouco de tecnologia, e tanto é tecnologia para você fazer a gestão do negócio, quanto tecnologia para você repensar a sua solução, sabe? Poxa, vamos olhar nanotecnologia, vamos olhar biotecnologia, vamos olhar Big Data, vamos trazer essas novas formas né, de essas tecnologias disruptivas para a resolução dos problemas que a gente tem há décadas, né, que não estão conseguindo ser resolvidos, muito provavelmente porque a gente está oferecendo soluções muito pouco inovadoras para eles. Então, existe essa baixa conexão entre empreendedores e tecnologia que eu acho que a gente está tateando para ver como a gente consegue resolver, mas que daria uma atração, né, levaria esses empreendedores para outro grau de reflexão e de entrega de impacto. Muito bom. Acho que essa questão do empreendedor que conhece os dois lados do negócio, ou seja, tem o conhecimento do que que acontece no seu mercado para gerar impacto e conhece as tecnologias, é disruptivo, é muito importante. Eu acho que aí tem um espaço muito interessante de ter novas questões. E ainda falando sobre a jornada
do investidor, né, você vê que, entre o que você já acompanhou e essa evolução do mercado, que o investidor, principalmente esse que entra no começo, consegue ajudar esse empreendedor, que há uma predisposição do empreendedor para ser receptivo a essa ajuda e pivotar o negócio, como você tinha comentado antes, ou você acha que também dentro desse negócio ainda há as melhorias a serem feitas? Edmo, acho que, infelizmente, talvez o Beto me corrija, mas eu não sei se a gente tem repertório para trazer essa resposta ainda, né? A gente está fazendo um estudo, agora a gente que está junto com professores da FGV e da USP, e a gente está pedindo para eles acompanharem empreendedores que receberam apoio de investidores tradicionais e de investidores de impacto, tá? E a gente está tentando que esse empreendedor consiga trazer para a gente o que o investidor, e o que o investidor de impacto trouxe de diferente para a sua jornada que o investidor tradicional não foi capaz de trazer, sabe? Será que o investidor que estava com o drive de impacto ligado, ele sentou com esse empreendedor e falou para ele, nossa, vamos olhar para o problema, ou não vamos abrir mão do impacto, sabe? Não perca o seu brilho nos olhos. E aí, será que o investidor tradicional foi muito mais pragmático para falar, vamos aonde está a receita financeira, etc., então, assim, estou estereotipando esses dois casos, mas eu espero ter uma parte dessa resposta através desse estudo que a gente está fazendo para entender se, de fato, o que faz um investidor de impacto trazer de elementos diferentes que aceleram a jornada do empreendedor de impacto, principalmente no compromisso de gerar impacto sustentável, de forma sustentável financeiramente falando. Achei legal esse ponto seu aí de colocar uma questão que é essa de ter, acho que uma linguagem alinhada entre o que o empreendedor pretende fazer e o que o investidor está lá querendo apoiar para poder mensurar isso. Eu acho que uma boa parte da sua apresentação foi focada em medir impacto, né? E olhando para frente, você acredita que a gente possa ter uma maior uniformidade em relação a ferramentas para medir impacto, uma linguagem comum para todo mundo, que as pessoas consigam entender o que é esse impacto e como ele está sendo medido? Eu acho que sim, Edmo. Eu acho que o que a gente acompanha das discussões do ecossistema global é que se chegue Já existe um dicionário global, chama IRIS, que ele tenta traduzir para vários setores, quais são os indicadores mais comuns a serem acompanhados, né? E eu acho que foi muito pouco apropriado isso no Brasil ainda, né? Mas eu acho que na medida que a gente vai tendo cada vez mais cases de negócios de impacto, atingindo estágios mais maduros, esses negócios vão conseguir organizar o seu impacto também com uma robustez maior, né? Porque quando ele está no comecinho da jornada, não adianta pedir para ele, já faz um grupo controle, já faz uma matriz muito grande de impacto. Porque se ele tiver uma intenção clara do que ele quer transformar, e se ele tiver 2 ou 3 indicadores que ele quer acompanhar, até a fase de pivotagem ali já é suficiente. Na medida que ele vai se estruturando mais, conseguindo mais parceiros, mais robustez, consolidando que produto ele tem, para quem ele está vendendo, né, confirmando isso, aí sim ele vai conseguir ter 1, 2 ciclos monitorando o mesmo indicador de impacto e falando, poxa, esse indicador é bom, esse indicador me serve ou não me serve, e a gente espera que na medida que esses casos forem sendo cada vez mais disseminados, ganhando análises em cima disso, a gente vai conseguir, de fato, conseguir comparar, trazer essa lógica de comparabilidade aqui para o Brasil. Mas eu acho que, estou vendo aqui a Vox na sala, eu acho que a Vox é uma dessas que está num estágio de maturidade super elevado para dialogar com os empreendedores sobre o que é impacto, qual é o melhor indicador para impacto, mas ainda não, olhando a base do pipeline de negócios, isso é muito pouco maduro, mas a academia, Harvard, o movimento global, a aliança, estamos trabalhando, e várias outras pessoas estamos trabalhando para que, de fato, a gente consiga chegar num momento que possa ser comparável, né, e que tenha ferramentas mais acessíveis, mais ágeis para o empreendedor poder falar do seu impacto e para que isso esteja alinhado com a expectativa do investidor sobre esse assunto.
Ótimo. Acho que nós cobrimos aqui uma parte das questões que eu tinha no chat, né, do pessoal que está assistindo, mas tem uma pergunta específica aqui que eu queria usar para a gente falar um pouco de exemplos práticos, né? Uma food tech que atua em B2B, mas nasce com o comprometimento de doar parte da receita para combater a fome, poderia ser considerado um negócio de impacto? E se você acha que sim, esse impacto ele acontece somente após o break-even? Olha só, a gente tem uma coisa dentro da aliança que a gente não gosta de receber 3 dados e falar é ou não é de impacto, né? Porque eu acho que a gente... Mas, assim, digamos, não precisamos dizer que mas você poderia ser? É a pergunta, né? Então... Olha, a minha primeira reação é dizer que não, porque o core dessa empresa, que é muito legal, né, não está direcionado diretamente para a resolução do problema social e ambiental. Então, é isso, ela tá cuidando muito do como ela faz, né, da forma como ela está fazendo, olhando para stakeholders importantes, ela está trabalhando no fomento da comunidade, mas no final do dia, o produto e serviço dela não está... O sucesso dela que ela vai apresentar no relatório de final de ano não está olhando para este impacto. Então, a minha primeira reação é dizer que não, tá? Mas estamos abertos a conversar e existe uma publicação muito bacana chamada O que são negócios de impacto, que a Aliança lançou há 4 anos, há 2 anos atrás. E lá tem os 4 critérios que todo empreendimento tem que responder sim ou não para cada um deles, tá? E aí, se ele responder sim para os 4, ele é um negócio de impacto. O que não quer dizer que se ele respondeu sim para 3, mas não para um outro, ele não possa se organizar internamente, né? Pensar numa jornada de qualificação para falar, poxa, então deixa eu trazer impacto mais para o meu DNA, deixa eu construir produtos e serviços deixa eu entender como os meus produtos e serviços podem efetivamente gerar impacto, deixa eu assumir compromissos públicos com essas transformações de impacto, para que aí, de fato, a gente fale, poxa, super negócio de impacto. Bom, ficou claro. Eu acho que já atingimos aqui cerca de 1 hora da nossa conversa e estamos numa fase inicial. Acho que conseguimos definir aqui o que é negócio de impacto, como você avalia negócios de impacto de uma forma inicial. Acho que sua última colocação foi importante para isso. A questão de mensuração do que é impacto. Vamos ter os outros webinários com a nossa jornada de conhecimento. Queria te agradecer bastante aí pelas colocações. Acho que não temos mais perguntas. Não sei se a Maria Rita queria fazer, ou o Beto queria falar alguma coisa para fechamento. Quero sim, Ed. Bom, primeiro te agradecer pela condução, agradecer muito o Diogo, está aqui resiliente, né? Muito bom. Segundona às 8 da noite. E, pessoal, esse é o primeiro capítulo de um livro que a gente vai escrever juntos como rede, né? Então, a gente tem essas pílulas de conhecimento, mas como a Maria Rita disse, conhecimento é bacana, legal, mas ele só te dá a base para você, de fato, partir para a realidade, ação sobre a realidade de uma forma mais convicta, né? Então, o convite que a gente vai fazer em breve, existe um outro grupo dentro esse núcleo duro que a gente está chamando de investimento de impacto, está trabalhando, fazer parcerias com os outros investidores de impacto para a pipeline, e a gente quer já trabalhar pipeline e já entregar para a rede uma coisa um pouco mais já trabalhada para a gente tomar a decisão de investimento. E eu acho que a gente está muito animado, né? Eu, Maria Rita, Cássio e todo o grupo que está trabalhando, Edmo, Francisco, não sei mais quem está aqui, Fernando e Brenda sempre nos ajudando. A gente espera, né, conseguir emplacar até o final do ano alguns investimentos com esse label de impacto e, enfim, estamos bem animados, pessoal. Então, nos aguardem para os próximos capítulos aí. Um abração para todo mundo, boa noite. Obrigada, pessoal, boa noite. Só pegando uma frase, agradecendo aí muito o Diogo e o Edmo, e pegando uma frase dele para fechar isso tudo, que é sair da intencionalidade e ir para a efetividade. É isso que a gente está fazendo. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Com certeza. Tchau, pessoal.